Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou falar sobre a determinação do etanol nas amostras biológicas. A pesquisa de etanol, ela pode ocorrer diretamente, identificando o etanol no organismo, principalmente, pessoal, quando a pessoa fez o consumo. Então, imediatamente nós fazemos a identificação do etanol, ou pode ser identificada através de biomarcadores. Esses biomarcadores, eles estão presentes por mais tempo no organismo, né? Tem alguns biomarcadores aí que ficam horas no organismo e isso pode auxiliar na identificação se a pessoa teve consumo de bebida alcoólica 24 horas antes, digamos assim. Então, também é bem utilizado. Então, os biomarcadores, eles são metabólicos do etanol. Hoje, eu vou dar mais ênfase na pesquisa de etanol. Então, que é aquela pesquisa realizada logo após o consumo do álcool. Além disso, os biomarcadores também auxiliam para a identificação e acompanhamento de pessoas que têm alcoolismo crônico. Então, às vezes a pessoa está fazendo diminuição do álcool, está tentando parar de beber e ela tem uma recaída. Então, pode ser utilizado para identificação dessas recaídas também. Mas hoje, como eu falei para vocês, eu vou dar um pouquinho mais de ênfase na identificação do álcool. Mas antes disso, eu quero falar para vocês um pouquinho das metodologias que nós temos e que nós utilizamos atualmente. Um deles é o etilômetro. Provavelmente vocês já ouviram falar dele, mas não com esse nome, que é o bafômetro. Então, o bafômetro é uma das formas de identificação do álcool, então identifica geralmente, né, o álcool logo após o consumo, e ele tem uma utilidade muito grande atualmente. Outra metodologia são as metodologias colorimétricas. Essas metodologias geralmente são desenvolvidas por kit e eu trouxe um para explicar para vocês hoje como ele funciona. Mas existem diversos kits no mercado e cada um pode ter uma diferença um do outro, né? Eu trouxe um exemplo para vocês entenderem e avaliarem também como é feita as contas e eu vou mandar para vocês separado, né, caso vocês queiram ver a bula deste teste. Tá em inglês, mas né, coisas se jogam no tradutor se quiserem entender um pouquinho melhor, mas eu vou explicar detalhadamente para vocês sobre esse teste, sobre um desses testes que eu trouxe para vocês hoje. E nós temos também os testes por cromatografia. CCD, que serve como triagem, e também os testes de identificação, que é a cromatografia gasosa e também cromatografia gasosa acoplada a massas e a cromatografia líquida de alta eficiência. Hoje eu não vou entrar em detalhes nas cromatografias. Uma, porque a gente já falou bastante de CCD para outras drogas, então vocês já sabem como realizar uma CCD. Clay, eu sei que vocês vão ver em controle de qualidade. E o CG eu vou deixar para uma próxima aula, para outra droga, e daí eu vou explicar para vocês como funciona essa metodologia, beleza? Mas, antes da gente entrar com detalhes nas metodologias, eu vou explicar um pouquinho para vocês quando que nós realizamos essas metodologias. Então, quando que é exigido a análise do álcool no organismo? Então, normalmente, essa exigência pode ser por via judicial, quando ocorre morte violenta, acidente, homicídio, suicídio, né? Então, é bem utilizada essa metodologia, é utilizada principalmente, né, pelos laboratórios forenses para identificação se a pessoa estava alcoolizada quando sofreu um acidente, por exemplo. E nós também podemos utilizar essas análises para averiguação do diagnóstico médico legal. Então, esses são feitos em indivíduos vivos. Geralmente, são
utilizados para verificar se a pessoa que cometeu o delito estava alcoolizada. Então, é muito utilizado e nós podemos aqui colocar até o bafômetro, que é utilizado pelos policiais aí, e é bem importante, né? Nós temos que, lembrando da aula que eu dei de álcool para vocês, o nível de álcool no sangue vai depender da dose ingerida, da velocidade de absorção e também se a pessoa comeu, se o estômago estava cheio, estava vazio, e também da capacidade de eliminação desse álcool do organismo. Então, algumas pessoas elas têm uma biotransformação maior, tem mais enzimas que biotransformam o álcool, excretam esse álcool com mais facilidade e algumas pessoas têm menor quantidade de enzima, excretam com maior dificuldade o álcool e isso vai modificar o nível de álcool presente no sangue. E quais são as amostras utilizadas para identificação do álcool? Em indivíduos vivos, nós podemos fazer análise de sangue, urina, suor, saliva e também do ar expelido. Já para análise pós-morte, depende muito do tempo que ocorreu a morte, digamos assim. Se nós sabemos que faz pouco tempo que a morte ocorreu, nós podemos utilizar sangue periférico, sangue cardíaco, bile, urina, conteúdo gástrico, que nós sabemos que o álcool vai estar ali. Agora, se faz muito tempo, daí você vai ter que fazer uma pesquisa um pouco melhor. Se você não sabe quanto tempo faz, também você vai ter uma dificuldade e vai ter que pesquisar em vários órgãos. Então, depende muito do tempo que ele faleceu, vamos dizer assim. Então, pode ser pesquisado no cérebro, no fígado, no rim, no humor vítreo, também na bile, no conteúdo gástrico, né? Depende muito, vamos dizer assim, do histórico da morte. Então, como eu falei para vocês, eu vou dar ênfase nesses dois métodos, no etilômetro, no nosso famoso bafômetro, e também no método colorimétrico. E como que o etilômetro funciona? Então, lembram que eu falei para vocês na nossa aula de etanol que muita quantidade de álcool era eliminado pela urina e também pela via respiratória. Dependendo do consumo, pode chegar até 10% da eliminação por essas duas vias. Então, nós temos grande quantidade de álcool na via aérea. Então, quando assopra o canudinho do bafômetro, você vai enviar junto com o ar o álcool para dentro do aparelho. E ele vai atuar nessa célula combustível. Então, tanto o álcool quanto o oxigênio atuam nessa célula. Se não tiver álcool, só oxigênio, não vai ter reação. Tá? Eu já vou explicar para vocês detalhadamente como ocorre a reação. Tá? Então, a partir do momento que o álcool e o oxigênio chegam nessa célula, ocorre diversas reações e essas reações vão gerar potenciais elétricos. Esse potencial elétrico, então, vai ser enviado até o microchip do aparelho, onde, quanto maior a quantidade de álcool, maior o potencial elétrico e, consequentemente, vai ser um número maior que vai aparecer no sensor. Então, a concentração vai ser visualizada aqui e, atualmente, né, maior que zero, acima, né, de zero, já é considerado um valor não permitido pela lei. Mas vocês devem estar se perguntando, o que acontece nessa célula combustível que identifica o etanol? Então, primeiramente, o que tem nessa célula combustível? Nós temos um eletrodo negativo, que é um ânodo, e também
um eletrodo positivo, que é um cátodo. E esse ânodo e esse cátodo, eles têm platina, que é extremamente importante para a reação. A platina é que auxilia e muito nessa reação, ela vai catalisar a reação e vai ser aí o mistério que nós tanto queríamos saber. Então, o que vai acontecer? O etanol, juntamente com o oxigênio, vão chegar até a célula combustível. Primeira coisa que vai acontecer é o etanol vai ser transformado através da catalisação pela platina em etanol, ou, como a gente conhece, que eu falei para vocês na aula passada, acetaldeído. Então, ocorre essa reação formando etanol, acetaldeído, mais hidrogênio, duas moléculas, mais dois elétrons. Então, nós vamos ter essa reação catalisada. Depois, aqui no nosso cátodo, no eletrodo positivo, nós teremos outra reação. O oxigênio, que veio do ar, da respiração, vai interagir com o hidrogênio e com os elétrons e vai produzir água. Então, resumidamente, se nós juntarmos todas as reações, o etanol mais oxigênio vai formar acetaldeído mais água. E isso vai proporcionar e gerar a corrente elétrica. Quanto maior a quantidade de etanol que for consumido, maior vai ser a corrente elétrica gerada. Ah, pessoal, voltei nesse slide para falar uma coisa. Esse nosso microchip aqui, ele traduz o sinal da concentração do álcool e traduz a concentração de álcool que tem no sangue, tá? Então, não é a concentração de álcool que tem no bafo da pessoa, tá bom? Então, ele já tem a concentração de álcool no sangue através de um cálculo próprio dele. Os testes colorimétricos, por sua vez, vão identificar o etanol presente no soro, no plasma, na urina e na saliva. Depende muito do teste, mas a maioria deles consegue identificar o etanol em todas essas amostras. Mas, como eu falei, depende do kit que você vai utilizar. O teste que eu trouxe para vocês hoje é um kit enzimático colorimétrico. O nome já diz, é enzimático, então ele utiliza uma enzima. Qual que é a enzima? Álcool desidrogenase. Então, vocês lembram lá no organismo o que acontece quando o álcool entra em contato com o álcool desidrogenase? Nós vamos ter a transformação do etanol em acetaldeído. E, juntamente com essa transformação, nós vamos ter a formação de NADH. E tá aqui o pulo do gato. O NADH, ele interage e forma um complexo com o MTT. O MTT, ele tem uma coloração roxa. Então, nós conseguimos observar a formação dessa coloração roxa. Quanto maior a quantidade de etanol, mais roxo vai ser essa reação. E podemos, então, observar em espectrofotômetro em 565 nanômetros. A partir dessa leitura, nós conseguimos observar a concentração de etanol presente na amostra. Então, quanto mais escuro, nós sabemos que tem mais etanol. E quanto mais escura for a amostra, maior vai ser o número da nossa absorvância. Tá? Então, depende muito aí da amostra. Então, esse cálculo que eu vou passar para vocês é para esse kit Enziclorm TM. Então, pode ser que se vocês forem trabalhar com outro kit, o cálculo seja diferente. Então, tem que sempre observar na bula. E até por isso que eu vou mandar para vocês a bula desse kit,
para vocês poderem ir se assimilando, lendo, observando esses detalhes que eu trouxe para vocês hoje. Então, como que nós fazemos o cálculo? Na bula, o cálculo já vem, que a porcentagem de etanol é igual à leitura da amostra menos a leitura do branco. O que é a leitura do branco? É quando nós fazemos, e temos que fazer sempre, uma amostra sem etanol, para poder descontar essa leitura, beleza? Isso dividido por S. O que é S? É a inclinação da curva. Como que eu obtenho essa inclinação da curva? Então, normalmente, nós fazemos uma curva analítica antes desses ensaios para validar o método. Nessa curva, nós utilizamos uma concentração conhecida de etanol. Então, aqui eu tenho a concentração de etanol, a porcentagem de etanol na amostra, e aqui a leitura que o equipamento fez. Então, eu jogo esses cálculos no Excel, né? Jogo esses números no Excel e ele vai me dar uma equação da reta. Nessa equação da reta, nós temos esse númerozinho que está junto com o x, que quer dizer inclinação da reta. Se nós não tivéssemos o x aqui, nós teríamos um bzinho, tá? Então, esse b que está junto aqui, que é o número 10,714, é a inclinação da reta. Então, depende muito, claro, da análise que você está fazendo, o b pode modificar, até inclusive o que eu vou mandar para vocês, o B é diferente, então dê uma olhadinha lá antes de fazerem a conta, não vamos utilizar esse que eu estou mostrando aqui, tá bom? E o N é o número de diluições da amostra. Se for saliva, o laboratório indica fazer 10 diluições, tá? Se for outras amostras, não tem necessidade, mas se for saliva, é necessário. Eu trouxe um exemplo para nós realizarmos juntos a conta. Então, a leitura da amostra 1,2, leitura do branco 0,3 e a inclinação da curva, vou utilizar essa aqui, 10,714. Diluição, não teve diluição. Nós utilizamos a amostra sem diluição nenhuma. Mas a diluição vai ser 1 quando nós não temos diluição, porque se você colocar 0, vai zerar a tua conta, tá? Então tem que ser 1. Então vamos lá. Coloquei, né, o valor da leitura da amostra menos o branco dividido pela inclinação vezes 1. E nós obtemos aí então uma porcentagem de etanol em 0,084. Mas isso quer dizer alguma coisa, essa porcentagem? Só a porcentagem não. Então, vamos voltar lá na bula. O que diz na bula? Atenção, 1% de etanol é igual a 785 miligramas por decilitro. Isso significa que nós temos que multiplicar 0,084 vezes 785. E então, nós obtivemos aí uma concentração de etanol de 65,9 miligramas por decilitro. Isso já deixa a pessoa tonta, tá bom? Eu vou mandar para vocês um manual que eu achei muito legal mesmo. E lá nesse manual, até vou colocar aí para vocês pesquisarem como uma questão do exercício, sobre a concentração de etanol presente no sangue, que reação ele traz. Então, por exemplo, se eu tenho 65,9, a pessoa vai estar tonta, não vai estar andando corretamente. E se eu tiver 500, o que quer dizer, tá? Então, vocês deem uma olhadinha nesse manual que eu vou mandar separado, que é para vocês pesquisarem mesmo nele, para vocês observarem, um manual muito legal. Espero que vocês gostem. E agora? Vamos fazer os exercícios? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem, tá? Estou à disposição. Uma boa semana e até a próxima aula.